A luta pelo direito do jurista alemão Rodolph von Harry trata como direito e moral fosse a mesma coisa. Do ponto de vista, ele trata o direito e a honra como sendo a mesma coisa. No seu próprio livro, ele afirma: aquele que nega o seu direito está negando a sua própria honra. Apesar de A Luta pelo Direito ser um clássico, e com toda certeza é uma boa recomendação para quem está iniciando o curso, a sua interpretação ela tem que ter uma certa cautela. E por que eu digo isso? Porque, de fato, o direito ele é um fenômeno político e ele é uma luta social constante, como o próprio Van Helder retrata em sua obra. A luta pelo direito é uma luta social constante de conquista de garantias, de conquista de direitos através da mudança da sociedade. Mas a gente não pode interpretar que o direito e a honra ele acaba sendo a mesma coisa, pois a gente teria que partir do ponto de vista que todos os indivíduos têm as mesmas garantias jurídicas na prática. A gente sabe muito bem que toda pessoa tem acesso à justiça, mas uma pessoa que tem uma capacidade financeira de pagar bons advogados, ela vai ter, querendo ou não, um auxílio muito maior do que uma pessoa que depende da defensoria pública, de um defensor que tem um trabalho social muito importante e que tem uma carga de trabalho muito geral, ou seja, não consegue ter um respaldo somente em um caso. Sem falar isso, as pessoas que recorrem à defensoria pública e pessoas que, por pressão política, por sua própria segurança, por pressão econômica, acabam não recorrendo ao seu próprio direito. Uma pessoa que acaba sendo demitida do seu trabalho sem com que os seus direitos trabalhistas sejam respeitados, essa pessoa ela pode sofrer uma certa pressão de não correr atrás dos seus direitos, pois tem medo de sofrer represálias, tem medo de não conseguir outro emprego. No livro A Luta pelo Direito, o autor ele chega numa visão muito próxima de direito e de política. Ele afirma que o direito ele é uma luta social constante, ele precisa tanto dessa luta social para conseguir direitos, mas também para manter e aplicar esse. Um bom exemplo, por exemplo, são alunos de universidades públicas que têm bolsa de estudos e acabam manifestando-se, então, para garantir a continuidade dessas bolsas de pesquisas, ou seja, apesar deles terem esses direitos, eles precisam então dessa luta constante para garantir a continuidade do seu próprio direito. Outros bons exemplos são revoltas no sistema carcerário. A gente já tem normas prevendo a aplicação da pena, como que ela tem que ser seguida de forma bem restrita e, teoricamente, é uma ótima lei. Porém, na prática, a gente sabe que o nosso sistema carcerário é basicamente falido. Eventos, por exemplo, como o próprio Carandiru, que foi um dos estopins para a criação do primeiro comando da capital, mostra muito bem que, apesar de aqueles indivíduos presos eles terem direitos e garantias, pelo fato deles não conseguirem lutar por esses direitos, acaba que o próprio Estado, que tem por obrigação seguir tais direitos, o Estado basicamente esquece dessas pessoas. E até continuando para exemplos mais práticos, um indivíduo que tem que ter acesso à educação gratuita não tem uma escola perto da sua casa. Então, A Luta pelo Direito do Rodolph von Harry é um excelente livro, e é um excelente livro para você justamente entender como que o direito nasce, como essa capacidade de organização, essa capacidade de regulação da sociedade. E você entende também, então, como essas modificações sociais mudam o próprio direito, porque o direito muda a própria sociedade. O Rodolph von Harry, quando ele trata-se então dessa luta pela sua própria honra, um romantismo, se é que essa é a palavra certa, para entender o seu ponto de vista, a sua interpretação.